A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Amém? Meus amados irmãos, hoje nós vamos iniciar um estudo chamado Em Busca do Caráter. Amém? Em busca do caráter, eu não vou colocar um versículo assim tema, né? Porque Deus me incomodou de falar desse assunto, só que eu vou trabalhar com os versículos mais à frente, né? Eu quero que você entenda que o caráter é uma coisa que você vai entender no estudo, mas ele não vem assim, porque meu pai tinha um bom caráter, eu também vou ter. Porque minha mãe tinha um bom caráter, eu vou ter. Não, ele não vem da genética, isso é você que forma, é você que cria, é você que forma um bom caráter, né? É lógico que isso ajuda muito com a criação também. Mas existem muitas pessoas que foram criadas, mal criadas pelos seus próprios pais, que cresceram com bom caráter, tá vendo? Então como é que as coisas não tem nada a ver? Ah, meus pais me batiam muito, por isso que eu criei um bom caráter. Não, tem nada a ver também não, viu? Mas você cria um bom caráter modelando com a sua personalidade. Então eu quero falar sobre isso, em busca do caráter, porque ele sumiu. O que tem de mau caráter dentro e fora das igrejas, dentro e fora de hospitais, na área da justiça, na política, tudo, em todo lugar tem, meus irmãos. Quem estudar, quem vê os meus áudios, meus estudos sobre corrupção vai entender um pouco sobre isso. Mas o caráter, ele não pode, não tem como uma pessoa servir a Deus sendo um mau caráter, tá entendendo? Então ele não serve a Deus. Se ele é mau caráter, ele não serve a Deus. Deus não recebe nada dele, Deus não está com ele. E aí ele vai ter que ouvir no último dia: apartar de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque praticais a iniquidade. Então a pessoa não pode viver como um mau caráter. Tá entendendo? Eu tenho certeza que você confia em mim, mesmo não conhecendo a mim, mesmo não conhecendo a minha vida, mas você confia em mim devido a algumas coisas que você tem acompanhado nas redes sociais, né? Por exemplo, como é o pastor Alex, mas lá na rede social. Mas isso não define o meu caráter, você teria que me conhecer um pouquinho mais a fundo, tá entendendo? Bom, mas vamos lá. Vamos começar o nosso estudo assim, ó. Presta bem atenção, amados, irmãos, olha só. Eu não vou falar do mundo, porque eu poderia estar falando do mundo, né? Dos mau caráteres que existe no mundo. Porém, eu vou me interter em falar de nós mesmos. Falar de quando perdemos o caráter. Dos cristãos que quando perdem o caráter. Porque se nós somos os cristãos que têm que transformar o mundo, alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. Isso sofre a pessoa quando a pessoa é mau caráter. Sofre a pessoa, sofre a família da pessoa e sofre a igreja que essa pessoa frequenta. Estou falando da gente, tá? Então o que acontece? Quando uma pessoa é mau caráter, é complicado. Se um pastor cometer algo errado, por exemplo, ele roubou, ou ele teve um ato sexual com uma membra, o que acontece? Todos os pastores são punidos por causa dele. Tá entendendo? Ah, ele foi o mau caráter, mas não, todo mundo agora é igual. Por que você não quer ir para a igreja? Ah, não, crente só rouba. E quem falou que nós estamos semelhantes ao erro que aquele outro irmãozinho fez? Que a misericórdia do Senhor alcance ele e ele se converta do seu mau caminho e Deus abençoe. Mas não dá para dizer que aquele que está errado, o outro também é. Não funciona desse jeito. Tá entendendo? Então caráter é um conjunto de qualidades que define a pessoa. E aí eu preciso trabalhar bem nessa área para que você compreenda o que é caráter. Tá entendendo? Para que você compreenda o que é caráter. Existe o bom caráter e o mau caráter. Eu disse que existe o bom caráter e o mau caráter, né? E quando essas qualidades vêm a falhar, logo você inclina para uma dessas duas opções que eu mencionei. Tá entendendo? Se o seu caráter for mau, é lógico que você vai ser um mau caráter. Logo falarei das qualidades, tá entendendo? Mas antes quero que lembrem, eu quero lembrar vocês que nesta vida, meus irmãos, nós trilhamos juntos. O ímpio e o justo trilham junto. Mas cada um tem que escolher o seu caminho. Tá entendendo? Estamos todos sujeitos ao mesmo sol e à mesma chuva, mas cada um escolhe o seu caminho. Aonde que fica a diferença do justo e do ímpio?
Porque Malaquias 3,18 ele fala assim, ó, e outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. E aonde fica a diferença? Eu falo. Salmos 91. Ele fala, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Por que você não vai ser atingido? Porque você pertence à classe dos justos. A classe de quem? A classe daqueles que fazem a vontade de Deus. A classe daqueles que honram a Deus. A classe daqueles que sabem fazer o querer de Deus, está entendendo? O caminho que leva à perdição, meus irmãos, ou o caminho que leva à salvação, isso é você que vai escolher. Está entendendo? E os pregadores desses dois tipos de caminhos já estão fazendo o seu trabalho, mas a decisão ainda é sua. Ainda que tenham pessoas que preguem de uma forma as coisas negativas e outros preguem as coisas positivas, é você que vai escolher qual caminho você vai pegar. Então, se eu estou falando com alguém agora que perdeu o caráter, dá glória a Deus. Esse estudo vai fazer você ir em busca do seu caráter. Amém? Eu quero que vocês não percam nada disso, porque tem muita gente aí que está me ouvindo que talvez perdeu o seu caráter, mas não tem coragem de falar para ninguém. Então ele vive uma vida que ele não tem, ele vive uma vida que ele não é. Ele quer mostrar que ele é uma pessoa de bom caráter, sendo que não é. Então o que acontece? Esse estudo vai fazer com que você tenha um bom caráter, com que você consiga, meus irmãos, sabe, receber de Deus aquilo que Deus prometeu. Deus não vai dar nada para você, nada, se você for um mau caráter, se você estiver em desacordo com a palavra dele. Então esse estudo, esse primeiro áudio é só um cabeçalho para você se sentir à vontade, tá? Há solução para aqueles que perderam o seu caráter. Tanto é que o tema é em busca do caráter. Vou ensinar como é que a gente acha isso. Bom, vamos lá? Lembrando que pobreza não define caráter. Tipo assim, sou mau caráter porque meu pai, porque eu sou pobre. Eu nasci mau caráter porque eu cresci mau caráter porque eu sou pobre. Errado. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Isso não vem da genética, como eu disse. Isso é você que faz. O caráter é você que forma, tá? Então você tem que formar o seu caráter. Esse tema é para você ir em busca, meus irmãos, porque talvez você perdeu. Agora, se você falar assim, não, pastor, o meu caráter é excelente, mas eu conheço pessoas que é mau caráter, manda o áudio para ele. Deus vai abençoá-lo. E se você recebeu esse áudio agora e você perdeu o seu caráter, fique em paz. Eu vou ajudar você a recuperar o seu caráter e ficar de bem com Deus. Diga para mim, qual das duas palavras que eu vou dizer agora é mais grave você perder? Eu vou dizer duas palavras. E aí eu quero que você deduza qual das duas palavras é pior de se perder. É pior perder o amor ou é pior perder o caráter? Qual das duas é mais complicado, mais grave você perder? O amor ou o caráter? Se você respondeu o amor, é lógico. O amor, poxa, perder o caráter é uma coisa, mas perder o amor, gente, o amor é maior. E você vai perder justamente o amor. Então tá, se você respondeu perder o amor, a Bíblia diz que você, tendo a perdida, lembra-te de onde você caiu. Volta-te ao primeiro amor. Apocalipse 2, 4 e 5. Então, meus irmãos, significa que se tem solução para a gente se arrepender e voltar ao primeiro amor, então significa que tem solução também para quê? Para voltar a ter caráter. Então vamos lá. Se é possível voltar ao primeiro amor, também é possível alguém mau caráter se tornar alguém de bom caráter. É possível. Esse é o primeiro áudio, aonde nós estamos fazendo um cabeçalho, um pano de fundo, para que você entenda, tá? E aí, amanhã, eu vou entrar já sobre as qualidades que te fazem formar um caráter. Amém? E assim, pessoas de caráter são abençoadas. Pessoas que não têm o caráter não são abençoadas. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.